Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Santos, professor de filosofia e pesquisador. Hoje vou estar aqui passando uma aulinha aqui sobre o método cartesiano. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o like aí para fortalecer a nossa aula e nosso canal, para sempre a gente continuar, aumentar, expandir o conhecimento aqui no YouTube, né? E para as demais pessoas. Eu peço perdão um pouco se tiver um barulho ali fora, algo do tipo, mas é que passa muito carro aqui, muita pessoa buzinando, muita pessoa enchendo o saco. Mas vamos lá para o que interessa, que é a aula de hoje. Método cartesiano de René Descartes. O método cartesiano, ele funciona assim. São 4 regras fundamentais para a gente definir o método cartesiano, ok? Aqui eu coloquei algumas perguntinhas aqui para ver se você dá uma análise sobre esse método, tá? Para ver se você entende. Você consegue ter certeza de alguma coisa na sua vida? Dos seus sentidos, do que você lê online? Achei bem interessante colocar esse online, porque a gente está na era digital, né? Então a maioria das pessoas não lê em livros, infelizmente. E lê, a maioria das coisas que lê são coisas no Instagram, TikTok e assim vai. O filósofo René Descartes, lá no século XVII, estava cansado de construir conhecimento em areia movediça. Por isso, ele criou um conjunto de regras para achar o alicerce mais firme de todos, o método cartesiano. Vamos dizer assim, o método cartesiano ele chegou para, resumindo, simplificar o método de analisar e chegar a uma conclusão das coisas, ok? A meta de Descartes era simples: ter um conhecimento tão sólido quanto a matemática. E para isso, ele nos deu 4 passos. Descartes, ele analisava a matemática como algo mais importante para a vida e para chegar à conclusão e à razão da coisa. E realmente ele tinha razão nisso, porque a matemática ela é algo que nós usamos até hoje para chegar à conclusão assertiva de algo. Então, Descartes não estava errado, obviamente, tanto que o método cartesiano é usado até hoje. Os quatro passos principais que foi sintetizado em seu método cartesiano, ele foi escrito, né, detalhado na sua obra Discurso do Método, de 1637, lá quando eu tinha 10 aninhos. Eu achei legal aqui, pessoal, colocar essa citação direta de René Descartes, extraída da obra fundamental, né, da sua obra fundamental, O Discurso do Método. Então eu coloquei aqui próprias palavras de Descartes para poder mostrar para vocês sobre o que se trata o método cartesiano. Pensei ser mister procurar algum outro método. Assim, em vez desse grande número de preceitos de que se compõe a lógica, julguei que me bastariam os 4 seguintes, desde que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma só vez de os observar. Regra da evidência. O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal, isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Regra da análise. O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Regra da síntese. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos
começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Regra da enumeração. O quarto, fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Discurso do método, de René Descartes. Vamos colocar aqui, né? Na verdade, eu coloquei aqui para vocês entenderem mais exemplificado, mais resumido e mais fácil de explicar. Tá bom? Tá aqui nesse slide aqui. Preparei todos os métodos em cada slide para ficar mais fácil de explicar para vocês. Primeira, regra da evidência ou dúvida metódica. A dúvida metódica é a dúvida que ela resulta no método. Então a pessoa não só tem a dúvida, mas ela tem um método, ela cria um método, ela usa de algum método para poder chegar à conclusão da coisa, tá? Então vamos lá. Essa é a mais importante. É o ponto de partida e exige que você não aceite nada como verdadeiro, que você não conheça de forma clara e distinta, evidente. Duvide de tudo que possa suscitar a menor incerteza, inclusive de seus sentidos, que às vezes nos enganam, e de raciocínios passados. Só aceite aquilo que se apresente a seu espírito de forma tão óbvia que não haja margem para dúvida. A primeira regra é duvidar de tudo. Não aceite nada que seja apenas provável ou que te cause a menor incerteza. Então, basicamente, se algo te traz incerteza, não aceite aquilo como resposta final. Divida e tente achar o melhor resultado possível que seja mais próximo da razão. Mas vamos isso ao longo aqui da aula. Aqui eu coloquei uma analogia visual para ficar bem legal para vocês entenderem. Imaginem uma casa. O seu conhecimento atual é essa casa. A regra da evidência manda você demolir tudo. Chute o tijolo, puxe o fio, se cair, não serve. Use a imagem do gênio maligno ou do hackeamento da realidade. O que é isso daqui? E se eu estiver sonhando? E se um gênio maligno ou hoje um algoritmo super inteligente estiver me enganando o tempo todo? Em resumo, é preciso duvidar radicalmente até encontrar algo que seja impossível de duvidar. Ao duvidar de tudo, Descartes percebeu que havia uma coisa impossível de duvidar. E é aí que fica legal. É impossível de duvidar que você está duvidando. Então, Descartes ele percebeu que era impossível duvidar de que ele estava duvidando. Olha só que beleza isso. Eu posso duvidar da minha mão, mas não posso duvidar que eu estou pensando. Aí vem a frase: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Essa é a primeira certeza inabalável. Segundo, regra da análise ou divisão. Uma vez que você encontra um problema complexo, divida o problema em tantas partes quanto for necessário. Análise. Cada uma dessas partes menores individualmente. Analise as partes menores da divisão individualmente. Em resumo, quebre o grande problema em pedacinhos. Descartes ele coloca uma analogia aqui. É mais fácil resolver 10 problemas pequenos do que um gigantesco. Terceiro, regra da síntese ou ordem. Depois de analisar as partes,
Comece a resolver pelas partes mais simples e fáceis de conhecer. Suba gradualmente, passo a passo, para o conhecimento dos problemas mais complexos. Em resumo, resolva na ordem certa. Construa o conhecimento do mais simples para o mais difícil, como subir uma escada. Como é que você vai chegar lá no topo se você já chegar pulando no último degrau, para o último degrau? Não tem como. Então, a forma mais fácil é você subir de degrau em degrau. E a quarta e última regra, a regra da enumeração ou revisão. Aqui eu coloquei até uma imagem aqui, bonitinha, que eu peguei aqui, eu coloquei até a fonte, né? Uma página lá no Facebook que eu achei no Google. Salvei a imagem, mas eu achei interessante colocar a fonte. Se vocês quiserem dar uma olhada lá nessa página, eu não sei se ela está ativa ainda, mas fica legal, né? Porque foram eles que colocaram a imagem, então nada mais justo colocar a fonte. Mas vamos lá. Para garantir que a razão não cometeu nenhum erro, você tem que fazer o seguinte: faça revisões e enumerações, listas ou resumos, tão completas e gerais. Liste tudo o que você fez, enumere e certifique-se de que nada foi omitido em todo o processo de análise e síntese. Certifique que tudo que você estudou sobre sobre o que você quer chegar à razão não foi deixado de lado. Tudo o que precisava ser, desde o mais simples até o mais complicado, não foi deixado de lado. Certifique-se. Em resumo, revise tudo. Garanta que a cadeia de raciocínio não tem falhas. Aqui eu coloquei aqui, né, o desenho, como eu já falei para vocês, e vamos lá. Duvidar e aceitar apenas as ideias e os raciocínios que sejam claros e distintos. Organizar e dividir um problema em muitas partes, de forma a estudá-las uma a uma. Concluir e elevar-se do múltiplo ao uno, do mais simples ao mais complexo no conhecimento. Selecionar fazendo a revisão e enumerar a totalidade de elementos ou dar as conclusões a que se chegou. Então, primeiro você vai duvidar e aceitar apenas as ideias que têm sentido. Em segundo, você vai organizar e dividir um problema em muitas partes para estudar cada parte daquele problema. Em terceiro, a regra da síntese. Você vai concluir e elevar-se do múltiplo ao uno. Você vai das várias certezas para chegar a uma certeza absoluta, do mais simples ao mais complexo do conhecimento. E em quarto, você vai selecionar todas essas e fazer uma revisão e enumerar a totalidade de elementos ou dar as conclusões a que se chegou. Aqui se chegou. Então, nessa quarta parte, se você seguir as três, na quarta você vai chegar, se você fazer tudo certinho, à conclusão final, à razão da coisa. Recapitulando, Descartes percebeu que, por mais que duvidasse de tudo, do mundo, do corpo, etc., ele não podia duvidar do fato de que estava duvidando. Ou seja, estava pensando. Já disse isso e vou reforçar. Você está duvidando que eu estou aqui gravando e que eu tenho esse conhecimento. Mas você não pode duvidar que você está pensando nisso, que eu estou aqui gravando. Será que eu estou gravando? Será que eu tenho esse conhecimento? Quem sou eu? Então você não pode duvidar do próprio pensamento. A existência do eu como uma coisa pensante, res cogitans, não sei falar latim, sei lá se isso é latim, mas vamos lá, era para ele a base sólida e indubitável a partir da qual todo o resto do conhecimento poderia ser reconstruído de forma segura e racional. Então, a forma pensante e a análise, usando todos os elementos para chegar à conclusão, é uma forma segura e racional para Descartes, e até hoje é usado, então se prova uma forma segura. O método cartesiano é, portanto, a busca por essa fundação firme para o conhecimento, baseada unicamente na capacidade de racionalizar e duvidar.
Então, aí você pode colocar essa dualidade, racionalizar e duvidar, duvidar e racionalizar. Racionalizando, você vai estar duvidando, duvidando, você vai tá usando a razão, né, a seu favor. Penso, logo existo. O método cartesiano não podia ser o método cartesiano se, né, se a gente não chegasse a esse método, né, matemático, que hoje é tanto usado lá no sétimo, oitavo ano, é passado, né, nas escolas, para os alunos, pelo menos na escola pública, né, que eu conheço. E, tipo assim, ele é a materialização da filosofia de Descartes, mas Descartes não foi só um filósofo, ele foi um matemático. E, obviamente, podemos ver aí que Isaac Newton usou o seu método para sua física, né? Para elaborar a sua física. Então, é um método matemático, não só filosófico. É aí que colocamos aquela grande genialidade, a filosofia trabalhando junto com a matemática. Desde o princípio foi assim, né? Mas aqui, né, já nessa parte aqui, racionalista, podemos colocar essa genialidade que foi de Descartes. Regra da evidência, vamos lá. Agora o método matemático. Vou dar uma resumida aqui porque a aula de hoje não é matemática. Mas vamos lá. O plano elimina qualquer ambiguidade na localização. Não existe mais ou menos aqui. Existe apenas x e y, que como vocês podem ver, isso é a aplicação da busca filosófica por verdades claras e distintas, indubitáveis. A origem 0,0 serve como alicerce da certeza, a partir do qual todo o resto é construído. É o análogo matemático do cogito ergo sum. Cogito ergo sum, não sei falar direito isso. Mas a filosofia trabalhando com a matemática, cara. É muito maneiro isso. Análise e síntese, ordem lógica. O plano permite que problemas complexos de geometria, como calcular a área de uma figura, sejam divididos e resolvidos através de passos simples e ordenados de álgebra, fórmulas e equações, seguindo a lógica do método. Ao criar esse sistema, Descartes não apenas avançou a matemática, mas provou que seu método filosófico de buscar a certeza através da razão era universal e eficaz. Então, a prova aí que a filosofia ela trabalha com a razão e a filosofia ela busca a razão e a filosofia ela é universal porque ela abrange neurociência, ela abrange psicologia, ela abrange matemática, biologia e assim vai. A filosofia é linda. Eu convido vocês a se inscreverem no canal. Nesse canal aqui que está começando, que eu estou começando com tudo aqui. Vou trazer bastante videoaulas para vocês. Espero no futuro trazer umas videoaulas mais profissionais aqui, né? Num fundo mais profissional, com uma didática mais profissional, talvez uma edição mais profissional, mas por enquanto é o que está tendo, é o que eu estou conseguindo. E eu fico muito feliz se você der um like, se você se inscrever, comentar e ajudar aí compartilhando com todo mundo, com seu cachorro, com seu papagaio, com seu pai, com sua mãe, com sua namorada, com sua amante. E quero convidar vocês também a me seguir no Instagram, Pedro Santos Escritor. E não só isso, tem aqui o meu livro Contrato Ético e Moral, de regras impostas a transformações pessoais, que é um livro filosófico onde eu abranjo a criação da moral e a moral como princípio para a ética. Então é um livro totalmente original meu, com filosofias originais minhas, que eu também coloco algumas reflexões de Bakunin, né? E algumas reflexões morais, éticas. E, cara, tá gratuito para quem possui o Kindle Unlimited. Não sei se assim se fala, mas tá gratuito para quem tem esse plano aí lindo, que é o Kindle Unlimited. E também lá na versão do Kindle, e-book tá super barato, às vezes tem umas promoçãozinhas que eu faço lá, então siga no meu Pedro Santos Escritor no Instagram. E a forma física dela tá aí, um precinho super bacana também, o livro impresso, que é o meu preferido, eu amo ler livro impresso, sentir o cheirinho assim das folhas, sabe?
é um negócio que só leitor fascinado igual eu sabe explicar. Muito obrigado e tchau.